Fala galera, Leanderson Lima na área, eu tô aqui para falar das quartas de finais do Campeonato Amazonense de 2023. Sim, já temos os confrontos definidos, as datas dos jogos de ida e volta já foram divulgados pela Federação Amazonense de Futebol. E eu lanço esse vídeo aqui com uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, olha aqui ó. Qual será o confronto mais emocionante das quartas de finais do Barezão? Façam suas apostas! Esquece essa merda aí, porra. Pensando bem, é melhor não apostar não, né? Que esse negócio de aposta aí parece que já deu bem ruim. Chega de papo, roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal do Leanderson Lima, galera. Estamos na fase decisiva do Barezão 2023 e eu quero fazer um convite para você aí, hein? Você que visita aqui o nosso canal, que já assistiu os vídeos, mas que ainda por acaso não se inscreveu. É facinho, é muito fácil mesmo. Entra no vídeo ali, vê aquele botão se inscrever, clica nesse botão e vem fazer parte aqui da nossa comunidade, do nosso canal, onde você vai receber sempre muita coisa legal, muito conteúdo feito aí sobre o nosso futebol, sobre o Campeonato Amazonense. Tá chegando também a Série D, tá chegando também o Campeonato Brasileiro da Série C, e aqui a gente também vai falar muito dos campeonatos que os nossos times aqui do Amazonas disputam. Então, não perde tempo não, vem com a gente, se inscreve, também deixa aquele like maneiro, que a gente gosta. Se não gostou no fim do vídeo, dá um dislike, não tem problema também. Deixa o seu comentário e principalmente aqui respondendo essa pergunta aí, na sua opinião, qual será o confronto mais emocionante das quartas de final? E bom, eu separei aqui em ordem decrescente aqueles confrontos que eu acho que serão os mais emocionantes. E a quarta posição vai para o Operário e Amazonas, pessoal. E por que eu acho que de repente esse dos jogos que nós vamos ter, de repente talvez não seja aquele jogo mais emocionante de todos? Porque o Amazonas, líder, sobrou aí na primeira fase, conquistou o primeiro lugar com muito mérito, e ele vai enfrentar o Operário, que, com todo respeito ao Operário, gosto demais do clube, acho que tem uma história muito bonita o Operário, mas a verdade tem que ser dita, e esse ano o Operário fez uma campanha muito ruim. Se não fosse, inclusive, a situação do Iranduba, que acabou sendo rebaixado antes mesmo do fim do campeonato, por suspeita de participação no esquema de manipulação de jogos, numa situação ainda que vai a julgamento, evidentemente, mas o clube já pegou uma punição preventiva por parte da FAF, foi rebaixado, levou multa de 100 mil e suspensão de 2 anos. Nisso aí, quem que se deu bem foi o Operário, que acabou se mantendo na Série A e se classificando aí para o mata-mata. Então, eu acho que o Operário fez uma campanha, lógico, muito ruim, teve apenas 2 pontos. O técnico Rafael Lacerda, do Amazonas FC, é claro, não desmereceu a equipe, e também está certo ele, porque não é a função do treinador, são todos profissionais, mas a gente tem que encarar os fatos, né? E os fatos é que a gente tem o Amazonas, um clube muito superior, realmente, na sua estrutura, nos seus jogadores, e eu acredito que não vai ter dificuldade aí de passar pelo Operário, entendeu? Futebol, evidentemente, cabe tudo, né? Cabe qualquer situação até esdrúxula, mas eu acredito que nesse caso aí não vamos ter muitas emoções, porque a gente já sabe aí do tamanho do favoritismo da onça pintada. Terceira posição aqui eu deixo para Manauara e Rio Negro. Sim, pessoal, vamos ter aí um clube que é um novato no futebol amazonense contra uma camisa centenária, que é do Atlético Rio Negro Clube. O Manauara liderou por 2 rodadas neste campeonato, porém, né, acabou aí perdendo o gás, não conseguiu recuperar a liderança, mas encerra na 2ª posição. E esse jogo, eu acho que está ali no 3º lugar, entre os que devem ofertar mais emoção, e também tem essa característica, né, de ser o antigo contra o novo, né? E o Rio Negro ali tentando recuperar, assim, conseguiu ainda fazer 7 pontos no campeonato, teve apenas uma vitória, que foi em cima do Operário, mas é aquela história. O Rio Negro, né, vai ali com a força da sua torcida tentar de repente conquistar, quem sabe, uma vaga, mas como a gente está aqui falando das análises, do que a gente viu durante o campeonato, é óbvio que o Manauara, ele é favorito à conquista dessa vaga, ele é favorito a passar de fase,
Então qualquer resultado diferente desse vai ser realmente um evento de superação por parte do Atlético Rio Negro Clube. Segundo lugar, eu deixo aqui para um confronto do interior, que vai ser resolvido no interior, evidentemente. A gente tem um debutante, Parintins, disputando aí, quem sabe, uma vaga na próxima fase, na semifinal. Só que o osso é muito grande, né? O osso é carne de pescoço, o que o Parintins vai enfrentar, porque ele vai jogar contra o Princesa do Solimões. Princesa do Solimões, que perdeu um pouquinho de gás aí nessa reta final, terminou na 3ª posição, depois de ter liderado boa parte ali da primeira fase. Então vai encarar aí o Princesa. Também, como eu não estou me fazendo de rogado aqui, é claro que o favoritismo é do Princesa dos Solimões, vai levar o jogo decisivo para sua casa, vai jogar diante da sua torcida. O Parintins fez uma campanha até razoável, né? Teve 2 vitórias, mas é aquela história, vai pegar um osso duro pela frente, que é o Princesa dos Solimões, e nessa aí o favoritismo para mim é todo do time do Aderbal Domingos Lana. Assim como eu falei do Rio Negro, qualquer resultado diferente, né, como o Princesa perder essa vaga para o Parintins, isso não é, como diz, não está no script, né, não está naquilo que a gente espera, mas é futebol. E toda a sorte aí do mundo para as 2 equipes que elas possam definir. Mas se eu tivesse que apostar em alguém... lá vem com esse negócio de aposta de novo. Não vou apostar não. Se eu tivesse que falar de um favorito, como eu já falei aqui para vocês, esse favorito seria o Princesa dos Solimões. E agora vamos para o número 1, pessoal. Esse sim, eu acho que vai ser o jogo mais emocionante dessas quartas de final. E eu estou falando do confronto entre Nacional e Manaus. Sim, pessoal, esse é o meu palpite de jogo mais emocionante e eu explico por quê para vocês. Primeiro, gente, quando a gente está falando do cruzamento olímpico, que é essa modalidade que a gente tem, nós temos ali o primeiro lugar, a equipe que melhor pontuou, contra o 8º colocado, a equipe que teve pior rendimento. O segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º e o 4º contra o 5º. Então, assim, se você tiver que trazer mais equilíbrio para a disputa, com certeza esse jogo entre o 4º e o 5º colocado, eles tendem a ser um jogo de mais equilíbrio, né? Por exemplo, aqui a gente teve, só para ver aqui, né? Foram 8 jogos de cada um, né? Do Nacional e do Manaus, 3 vitórias para o Manaus, 2 vitórias para o Nacional, 4 empates para o Manaus, 5 empates para o Nacional, uma derrota para cada um. Ou seja, é muito equilíbrio, pessoal. Gols marcados, olha só, gols marcados, gols pró. O Manaus tem 7, o Nacional tem 9. Gols contra, o Manaus tem 5, o Nacional um pouquinho mais, 8. Ou seja, vai ser um jogo muito equilibrado. E fora isso, a gente tem outras questões aqui que a gente tem que trazer para esse confronto. Primeiro, não é um confronto de séculos, né? Até porque o Manaus vai fazer 10 anos esse ano. Porém, já existe uma rivalidade ali entre as 2 equipes. Se a gente levar em conta que o primeiro título que o Manaus conquistou do Campeonato Amazonense foi justamente em cima do Nacional. Eu estou falando aqui do campeonato de 2017, a final foi Nacional e Manaus, e naquele momento o Manaus ele simplesmente fura a bolha, né? A sua própria bolha, que até então nunca tinha conquistado um título na Série A, conquista o campeonato e a partir dali ele emenda uma sequência de finais que só foi perdida das finais de 2017 até 2022. O Manaus só perdeu uma única final, que foi a do campeonato refeito de 2020, perdeu para os pênaltis aí para o Penarol, porque ele venceu 2018, 2017, 2018, 2019, perde o campeonato de 2020, volta a vencer aquele campeonato espetacular contra o São Raimundo em 2021 e volta a vencer também no ano de 2022. Ou seja, o Manaus, ele, no momento atual, bicampeão.
O Nacional, o que acontece? Já fez uma trajetória um pouco diferente nos últimos anos. A última vez que o Nacional foi campeão amazonense foi no ano de 2015 e foi naquele campeonato que foi, na verdade, o primeiro campeonato amazonense, né? O primeiro amazonense que teve uma final disputada na Arena da Amazônia, porque se a gente lembrar um ano antes, em 2014, a final do campeonato foi lá no Clube do SESI. Até porque não dava para jogar a final, porque o estádio estava fechado ali, tá terminando as obras e tal, para a Copa do Mundo, teve toda aquela situação. Então, o Nacional vence o campeonato de 2014, quem é nacionalino lembra, aquela Batalha do SESI, um jogo espetacular, virado em cima do Princesa dos Solimões. E em 2015, quando era o Aderbal Lana no comando da equipe, surgiu a Maquinaça, né, que foi aquele timaço do Nacional que saiu atropelando todo mundo, e aí ele conquista o título de 2015 em cima do Princesa dos Solimões, se tornando o primeiro campeão da Arena da Amazônia. Porém, depois desse título, o Nacional entrou num grande hiato ali, sem vencer nenhum campeonato. Então, de repente, aí no ano passado é que ele consegue, por exemplo, recuperar aí a vaga para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, da campanha feita ali, comandada pelo Gilmar Popoca. Esse ano o time vai para a Série D, ou seja, tem aspirações maiores o time do Nacional esse ano. E um último detalhe, não menos importante, muito pelo contrário, mas esse jogo ele vai promover um encontro, cara, que muita gente que é fã de futebol quer ver. O reencontro, na verdade, né? Reencontro entre o Wellington Fajardo e o Manaus Futebol Clube. O Wellington Fajardo, técnico do Nacional, ele foi o técnico do Manaus aí, eu acho que todo mundo lembra disso, no time do Manaus simplesmente mais vencedor de todos, né? Que foi o campeonato, aí a temporada de 2019, a incrível temporada de 2019, onde o Fajardo chega, comanda o time no Barezão, conquista o título do Campeonato Amazonense, vai para o Campeonato Brasileiro, conquista o acesso naquele jogo histórico contra o Caxias na Arena da Amazônia e vai até a final do Campeonato Brasileiro da Série D, onde acabou sendo o vice do time do Brusque. Aí, por exemplo, foi um momento assim histórico do futebol amazonense. Ele foi com certeza ali muito feliz. Porém, no ano seguinte, no ano de 2020, ali a coisa parece que deu uma azedada e o Fajardo acabou sendo demitido depois do primeiro jogo do Manaus no Campeonato Brasileiro da Série C, que foi na Arena da Amazônia, aquele 1-1 contra o Vila Nova. Então, desde ali, ficou uma situação assim, houve troca de farpas e aquela coisa toda, mas para a torcida do Manaus, né, o Fajardo deixou uma lembrança muito positiva. E no caso ali, sempre que tem algum problema, sempre que algum treinador não rende, sempre que algum treinador acaba caindo no Manaus, o nome do Fajardo sempre volta ali. Não, nunca deveriam ter demitido o Fajardo, volta Fajardo. Então, assim, deixou aquele espaço ali no coração dos torcedores, que sempre lembram dele. Mas agora a história é completamente diferente, porque ele está defendendo outras cores, ele está defendendo as cores do Leão, mais vencedor da história do Campeonato Amazonense, e agora, novamente, ali como coisas do destino, esses destinos acabam se cruzando, né? Porque a gente vai ter ali o Fajardo agora do outro lado, enfrentando o clube onde ele foi feliz, onde ele conquistou muita coisa, só que agora ele tem a missão de reconquistar essa alegria da torcida do Nacional, que anda ali meio de lado, né? O Nacional, o torcedor do Nacional, imagino como deve ter sido os últimos anos, porque o Nacional é essa máquina que se acostumou a vencer, né, muitos campeonatos, sabe? Sempre ali disputando, sempre nas cabeças, mesmo em outros momentos, né, onde a gente teve, por exemplo, o São Raimundo dominando o futebol amazonense, mas o Nacional sempre estava ali, sempre estava brigando, e nos últimos anos o Leão deu uma perdida nesse protagonismo. Porém, né, esse ano é ano de voltar a disputar Campeonato Brasileiro, e quem sabe aí seja a hora do Leão retomar esse caminho. Só sei, assim, para vocês aqui, que esse, na minha opinião, esse confronto tende a ser pelo menos o mais legal, tende a ser o mais emocionante, por isso que eu escolhi ele para fechar a lista. Mas sobre isso eu quero dizer também o seguinte, né, cara? Emocionante é o jogo do seu time, exatamente. Por exemplo, se você é torcedor do Operário, mesmo sabendo da vantagem do Amazonas Futebol Clube, claro que você
vai torcer para o Operário, e é claro que você vai achar esse jogo mais emocionante, assim como o torcedor do Parintins, o torcedor do Princesa, o torcedor do Galo, que com certeza aí vai sorrir pra caramba, podendo ver o seu time disputar um mata-mata e não tendo que rever aqueles momentos ruins da história do clube recente com rebaixamento. Então são coisas, capítulos diferentes. Vou colocar aqui na tela para vocês, olha só, a Federação Amazonense de Futebol divulgou nessa segunda-feira, né, as datas, né, dos jogos de ida e jogos de volta. Bota na tela, Leanderson Lima, que a gente tem aqui, olha, pô, o jogo de ida das quartas de final, a gente tem aqui, olha, no sábado, dia 11, 15h30, no estádio Ismael Benigno, a gente tem o primeiro jogo entre Nacional e Manaus. E também no sábado, 11 aqui, só que 19 horas, lá no Gilberto Mestrinho, a gente vai ter o Operário enfrentando a Onça Pintada. Olha, jogo de noite, hein? E no domingo, lá no estádio Chicão, a gente vai ter o Parintins recebendo aqui o Princesa do Solimões, jogo que vai ser também 15h30. E na segunda-feira, na Arena da Amazônia, olha, um bom programa aqui para quem gosta de futebol na segundona, vai ter o galo mais famoso do Brasil contra o Robozão, o Manauara, 20 horas esse jogo. E agora bota na tela aqui os jogos de volta, pessoal. Nos jogos de volta, sim, na outra semana, né, no dia 18, a gente vai ter o Amazonas recebendo o Operário lá na sua casa, na Zona Leste, no estádio Carlos Amit. No Gilbertão, a gente tem o Princesa do Solimões recebendo o Parintins. E no domingo, a gente vai ter aqui no estádio Carlos Amit o Manauara recebendo o Rio Negro. E na segunda-feira, jogo bom aí na segunda-feira na Arena da Amazônia, a gente vai ter o Manaus enfrentando o Nacional. E muito legal que seja esse palco, né? A Arena da Amazônia, porque foi aonde as equipes duelaram pelo título do Campeonato Amazonense de 2017. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou ansioso demais para essas quartas de final. E estou aí na torcida para que a gente possa ter ótimos espetáculos de futebol. Vou nessa, mas vem comigo, que aqui, como vocês sabem, o futebol não para, nunca!